Bíblia tem para dizer sobre crentes briguentos? Vamos começar com uma definição de dissensão. O que é dissensão? Diferentes palavras gregas são usadas no Novo Testamento para descrever os fortes sentimentos de desacordo e conflito entre o povo de Deus, algumas mais fortes que outras. Salomão escreveu estas palavras: estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 ou as 7ª são abomináveis para ele. E assim segue o versículo, mas ele termina dizendo: o que semeia discórdia entre irmãos é a pior de todas. Então, Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 19 ao 19. Mas a realidade é que surgem problemas entre o rebanho de Deus e até mesmo entre aqueles que lideram o rebanho. No início da história da igreja, encontramos uma murmuração dos gregos contra os hebreus por causa das suas viúvas. Elas eram negligenciadas no ministério diário ou na distribuição de alimentos. Você pode ler a história toda em Atos capítulo 6. Em Atos capítulo 15, há 2 ocasiões de dissensão. Paulo e Barnabé não tiveram pequena dissensão e disputa entre eles, com aqueles que estavam judaizantes no versículo 2, sendo eles aqueles que ensinavam que a circuncisão era necessário para ser verdadeiramente salvo. Mais adiante nesse capítulo 15, encontramos esses mesmos 2 homens que se uniram contra o erro doutrinário no início do capítulo em desacordo sobre se deviam ou não levar João Marcos com eles na próxima viagem. E a contenda era tão acirrada entre eles, diz a Bíblia, no versículo 39. Isso não é para julgar os casos que vimos em Atos, mas considere 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, que diz: porque ainda sois carnais, a andar como homens. Paulo está perguntando: por que ainda sois carnais? Porque andam como homens naturais. Razão número 1, carnalidade e a falta de espiritualidade. Ou veja, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 11 e 12, que diz: porque de vós me foi dito, meus irmãos, pelo que são da casa de Cloé ou Cloé, que há contendas entre vós. Agora digo isto, que cada um de vocês diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, e eu de Cristo. Razão número 2, um culto à personalidade. Cada um tinha seu líder favorito. Paulo novamente usa a palavra cisma no capítulo 11 de 1 Coríntios. Ele diz: pois antes de tudo, quando você se reúne na igreja, ouço que há divisão, grego seria cisma, entre vocês. Versículo 18 de 1 Coríntios 11. Quais foram os motivos aqui? Havia inveja por parte dos crentes mais pobres ou uma atitude arrogante e descuidada por parte dos crentes mais ricos, que traziam uma quantidade abundante de comida quando se encontravam com os santos, mas aparentemente não estavam dispostos a compartilhar. Não é falta de verdadeiro amor cristão vendo esta situação? Seria mais fácil resumir assim: ora, as obras da carne são manifestas, que são estas: contendas, sedições, heresias, e a lista segue. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 20. Então, vamos chamá-lo pelo que é: a carne. Antes que alguém me repreenda, vamos lembrar que quando a própria essência do Evangelho estava em jogo, Paulo se manteve firme. Atos capítulo 15, versículo 2. Mas a maioria dos casos de dissensão e conflito não tem uma causa tão nobre. Note o que diz Atos 15, 39. E a contenda era tão acirrada entre eles, Paulo e Barnabé, que se separaram um do outro. Esses 2 homens piedosos se separaram e não lemos mais sobre Marcos ou Barnabé no restante do livro de Atos. Lembre-se de que Paulo mais tarde queria que João Marcos estivesse com ele
está registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, e Barnabé é mencionado em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, tornando óbvio que o relacionamento foi finalmente reparado. Raiva, amargura, conflito, discórdia e inimizade resultam de dissensões que não são tratadas rapidamente. Aqueles que vão à frente do rebanho, prestem atenção, as ovelhas acharão muito difícil seguir seus pastores se eles não estiverem unidos em seu propósito e desejo. Quem deve liderar, ou talvez melhor seria dizendo, quem deve lidar com a dissensão, quando existe isto? O Senhor Jesus ensina em Mateus que quem reconhece que há um problema é responsável por ir e lidar com a outra parte. Fazer isto corretamente requer humildade. Em Mateus capítulo 5, um dos casos, o ofensor percebe o que fez. E antes de oferecer sua dádiva a Deus, o Senhor Jesus disse: deixa ali a tua dádiva diante do altar e vai. Primeiro reconcilia-te com o teu irmão e depois vem e oferece a tua dádiva. Versículo 24, Mateus capítulo 5. Então, em Mateus capítulo 18, ele coloca o ônus, ou a culpa, sobre o ofendido, ou o compromisso, melhor dizendo, o ônus ou o compromisso. Ele diz: e se teu irmão pecar contra ti, quer dizer, ele não é o culpado, mas se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Versículo 15. Paulo dá instruções sobre preocupações doutrinárias, vendo alguns que causariam divisão, especialmente sobre a verdade. Ele escreve: rogo-vos, irmãos, que noteis os que causam divisões e ofensas contrárias à doutrina que aprendestes, e evita-os. Romanos capítulo 16, versículo 17. Considere suas palavras fortes para Tito. Paulo escrevendo a Tito: um homem que é herege, após a primeira e a segunda admoestação, rejeita-o. Tito capítulo 3, versículo 10. Lembre-se, no entanto, que a maioria das dissensões entre as ovelhas, ou entre os crentes, ou entre os pastores ou os líderes, não tem a doutrina como causa raiz do problema. Podemos tentar pintar a questão desta maneira, mas a realidade é que nossa carne está agindo de novo. Como lidamos com a dissensão entre nós? Que ferramentas temos à nossa disposição? Lembremos-nos de algumas coisas que não procuramos. Não é o caso da personalidade mais forte ganhando a discussão, ou do homem mais inteligente dando as cartas. Há algumas lições que podemos tirar no livro de Atos, no capítulo 6 e no capítulo 15. Os homens que iriam resolver o conflito em Jerusalém tinham de ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Note aí no capítulo 6, versículo 3. Isso significa, entre outras verdades, que eles eram espirituais, não carnais, e que buscavam a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria mundana, que nunca resolverá o problema da dissensão entre os crentes. Em Atos capítulo 15, aprendemos outro princípio importante. Tiago diz o seguinte: e com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Isto está no versículo 15, Atos capítulo 15, versículo 15. E então cita o profeta Amós. Trazer os crentes dissidentes para vai reorientar esses crentes à pessoa de Cristo e à propagação do Evangelho para a sua glória, será uma tremenda ajuda em momentos de crises, ou crises. Tiago está se referindo, está falando com aqueles que estavam pregando uma doutrina diferente, que para uma salvação completa, os crentes, os gentios, tinham que guardar a lei.
Tiago traz eles para as Escrituras. A consequência em ambos os casos foram harmonia e união. Nós também precisamos de líderes espirituais sábios que tenham conhecimento da palavra quando surge uma dissensão para lidar com aquilo. A verdade do Salmo, capítulo 133, vem à mente aqui. Quando os irmãos viviam juntos, em unidade, Davi diz, pois ali o Senhor ordena a sua bênção, versículo 3. Isto é o que vemos em Atos capítulo 6, versículo 7, e a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicou grandemente em Jerusalém, e uma grande multidão de sacerdotes obedecia à fé. Lembre-se de quão importante é a unidade, o oposto da dissensão, para nosso Senhor e Salvador. Ele orou assim, para que eles sejam um, como nós somos. Que todos sejam um, que também eles sejam um, para que creiam que tu me enviaste, sejam perfeitos em unidade. João capítulo 17, versículo 11, 21 a 23. Quando o Espírito Santo está produzindo o seu fruto em nós, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, etc., a terrível obra da carne não se manifestará em nossas vidas. Vamos nos lembrar das palavras de Paulo, quando escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículos 2 e 3, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, evitando assim dissensões em nosso meio.